A partir do momento em que Djalma quebra o Santo Antônio de Sueli, o filme deixa de ser apenas uma comédia de costumes para se transformar numa reflexão delicadamente ácida sobre fé, masculinidade, pertencimento e medo da estagnação. E é justamente nessa virada tonal que Tapas e Beijos mostra sua maturidade narrativa. A cena da queda do santo não é construída como um grande clímax visual, mas como um acidente cotidiano, quase banal, e isso é essencial para o impacto que ela causa, porque reforça a ideia de que rupturas profundas nem sempre vêm acompanhadas de gestos grandiosos, muitas vezes surgem de descuidos. De palavras mal colocadas, de arrogâncias pequenas que se acumulam ao longo do tempo. Djalma, até então apresentado como o típico personagem carismático que resolve tudo na base da lábia, do improviso e da ironia, é confrontado pela primeira vez com algo que não pode consertar apenas falando, e essa impotência momentânea desmonta sua persona de forma silenciosa, porém contundente. Sueli, por sua vez, deixa de ser apenas o contraponto mais sério e responsável para revelar uma dimensão íntima que o filme vinha sugerindo, mas ainda não havia explorado plenamente, a de um homem que deposita na fé não apenas esperança sobrenatural, mas uma estrutura emocional capaz de dar sentido à própria persistência num mundo que parece sempre pronto a esmagar pequenos negócios e pequenos sonhos. A relação entre os dois, que sempre oscilou entre camaradagem e disputa velada, ganha contornos mais densos quando o santo quebrado passa a simbolizar não só o desrespeito à crença de Sueli, mas a recusa de Djalma em reconhecer limites, sejam eles religiosos, afetivos ou existenciais. O roteiro é inteligente ao não transformar Sueli em um personagem moralmente superior, porque sua dor não é usada para humilhar Djalma, mas para expor uma ferida que sempre esteve ali, a sensação de ser constantemente diminuído por levar algo a sério num ambiente em que tudo vira piada. Essa escolha narrativa evita manicaísmos e mantém a complexidade humana que caracteriza Tapas e Beijos, permitindo que o espectador se identifique com ambos, mesmo quando erra. A mise-en-scène da sequência posterior, com o bar fechado, as luzes apagadas e o silêncio ocupando um espaço antes tomado por vozes e risadas, funciona quase como um luto coletivo, não apenas pela imagem quebrada, mas pela quebra temporária de um equilíbrio frágil que sustentava aquele microcosmo. O bar, que sempre foi apresentado como extensão dos personagens, reflete fisicamente o conflito interno de cada um, e essa correspondência entre espaço e psicologia é um dos pontos mais interessantes do filme, pois reforça a ideia de que lugares também carregam memória, tensão e afeto. Quando Djalma passa a circular em torno do Tapas e Beijos sem entrar, o filme constrói visualmente a exclusão simbólica de alguém que sempre se sentiu no centro de tudo, e essa inversão de posição é fundamental para o arco de transformação do personagem. É impossível não notar como a câmara passa a observá-lo com mais distância, menos cumplicidade, obrigando o espectador a enxergar suas fragilidades sem o filtro do humor constante. A fé de Sueli, por outro lado, ganha um tratamento respeitoso sem jamais ser idealizada, porque o filme deixa claro que ela também funciona como escudo, como forma de evitar conversas difíceis e mudanças necessárias. E essa ambiguidade é essencial para que o conflito não se resolva de maneira simplista. A decisão de encomendar um novo Santo Antônio em vez de colar o antigo é carregada de significado, pois indica uma recusa em fingir que nada aconteceu, ao mesmo tempo em que afirma a possibilidade de recomeço, não como restauração perfeita, mas como continuidade transformada. Do ponto de vista simbólico, o novo santo não apaga o trauma do anterior, mas o incorpora, funcionando como metáfora para relações que sobrevivem não apesar das rachaduras, mas por aprenderem a conviver com elas. Há também um comentário sutil sobre masculinidade nesse processo, porque tanto Djalma quanto Sueli são forçados a abandonar posturas rígidas associadas a controle, orgulho e silêncio emocional, ainda que de forma gradual e imperfeita. Djalma precisa aprender a escutar sem ridicularizar, a agir sem dominar, enquanto Sueli precisa aceitar que compartilhar poder não significa perder identidade, e essa negociação constante revela um amadurecimento raro em narrativas cômicas televisivas. Em termos de linguagem cinematográfica, o filme utiliza o cotidiano como ferramenta principal de análise social, evitando discursos explícitos ou soluções fáceis, apostando em gestos pequenos, olhares, pausas e silêncios que dizem mais do que grandes declarações. Essa escolha dialoga com uma tradição do cinema brasileiro que encontra no espaço íntimo do bar, da casa ou da rua uma forma de discutir temas universais, como pertencimento, fé e transformação, sem recorrer à grandiloquência. Pessoalmente, ao assistir a esse episódio, é difícil não lembrar de situações em que o humor foi usado como defesa para evitar conflitos mais profundos,
especialmente em ambientes de trabalho ou amizade de longa data, onde a convivência contínua cria a ilusão de que tudo pode ser resolvido depois. Até que um evento aparentemente pequeno revela o acúmulo.